Gravar nesse computador, vamos torcer para dar certo. Gente, vocês vão... É muito extenso, é muito assunto. Vamos devagar, e assim que eu... Ó, filha, eu preciso que você fique quietinho como eu vou estudar. A gente vai pausando, a gente vai parando para discutir, ok? A minha tela está aparecendo, a gente vai estar falando. Para ajudar, desliguem o microfone. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone, fazer os questionamentos e a gente prossegue, ok? Tá aparecendo para vocês aí, teorias psicológicas, behaviorismo, tá? Tá aparecendo? Para mim não está aparecendo não, professora. Professora, está aparecendo uma tela com um monte de nome. Para mim também. Peraí, para mim ele falou que tá, que danado. E agora, tá? Mas eu quero aumentar. Agora sim, professora. Agora sim. Agora sim, legal, vamos lá. Olha só, o que nós vimos na psicologia, nós vamos estar vendo as 3 principais correntes da psicologia e como elas podem ser validadas na educação. Hoje é behaviorismo, semana que vem é Freud, aí nós vamos ter um trabalhinho para fazer com Freud, depois nós vamos ter sobre Gestalt. São as 3 correntes, as 3 escolas principais da psicologia. Hoje é o behaviorismo, e o behaviorismo ele fala do comportamento e como a gente consegue moldar. Na verdade, o nosso cérebro é como um plástico. Você consegue no plástico ir amassando, você consegue apertando. Então, a gente consegue moldar as pessoas, a gente consegue mudar o comportamento das pessoas. Então, vamos lá. Para a gente começar a definir, behaviorismo, ele vem do behavior, vem do termo em inglês, que significa comportamento. Ele foi introduzido por Watson em 1913. E ele trabalhou com esse termo para definir o comportamentalismo, a teoria do comportamento, a análise experimental e a análise do comportamento. Tem alguém aí brincando de riscar a tela, legal. Legal. Não consigo fazer isso. Quem tiver, parabéns, depois me ensine. Bem, os 3 grandes nomes do behaviorismo. Quando a gente fala de behaviorismo, a gente vai ter 3 grandes autores: Watson, Pavlov e Skinner. Watson, ele vai falar que o homem é produto do meio. Ele é resultado da interação do meio, como ele interage com esse meio. O Pavlov, ele vai criar o condicionamento clássico. Por exemplo, ele vai fazer uma experiência com o cão e vai fazer todo esse trabalho dele no laboratório de fisiologia. Ele vai usar todo o condicionamento. O que é condicionamento? Condicionamento é quando a gente fica condicionada a uma resposta. Você aprende, você elicia sempre aquela resposta. Você está condicionada. Por exemplo, eu estou condicionada a 9h30, toca um sinal na escola, é o intervalo, os alunos já levantam. Eu estou condicionada a sentar sempre na primeira carteira. Pode mudar o espaço da sala, mas eu vou lá e vou sentar na primeira carteira do ladinho da janela. Isso é condicionada, você já está, assim, já fixou isso na sua mente, você vai fazer sempre o mesmo comportamento. E Skinner, ele vai falar que um comportamento, ele tem uma base no ambiente, porém, esse ambiente é que vai trazer as mudanças em vista dos reforços que a gente vai querer almejar e como a gente vai introduzir esses reforços. Bem, Pavlov. Aí está, prazer em conhecê-lo. Esse foi o Pavlov, que nasceu em 1849 e 1936. Ele foi um médico russo e ele fez bastante pesquisa nos estudos dele com o organismo e o ambiente. Todos os estudos dele estavam baseados em como o organismo se relaciona com o ambiente. Ele ganhou o prêmio Nobel com esses estudos em 1904
E daí, desse estudo dele, desse prêmio Nobel, é que surgiu o behaviorismo, que depois veio outros autores que aprofundaram o trabalho dele, foi precursor, foram alunos dele, e aí foram melhorando os conhecimentos. Tá? Ele estabeleceu conexão entre estímulo e as atividades fisiológicas. Como que o estímulo pode causar um choque nas minhas atividades fisiológicas? Como um estímulo pode determinar uma resposta? Eita, deixa eu ver, travou. Oh, bonitinho, estava tão bonitinho, por que você não quer ir agora? Tá vendo? É assim, né? Tecnologia é tudo de bom. Tá. Bem, continuando com Pavlov. Ele vai estabelecer uma relação entre ambiente e fisiologia. E isso ele vai fazer um link com o psicológico. Ele vai mostrar que os comportamentos essencialmente biológicos, como a salivação, quando você vê uma comida, você começa a salivar, começa a babar, ele não é só de natureza fisiológica, mas ele pode ser controlado e manipulado pelo ambiente que a gente está. Então, por exemplo, você mostra uma comida para o cachorro, um exemplo bem simples, ele começa a salivar. E essa resposta do estímulo é a comida, a resposta é a salivação. Então, ele vai mostrar para a gente que essa resposta de salivar, a gente pode controlar. Se eu tirar a comida, só o cheiro, às vezes só o cheiro, um café, a gente já começa a sentir o cheiro, começa a salivar, fica com a boca cheia de água. Então, é isso que ele coloca. Então, esses comportamentos, por exemplo, ele pode ser manipulado e controlado. Bem, os estudos dele, ele vai estabelecer uma relação entre os estímulos e as atividades fisiológicas. O ser humano, ele demonstra capacidade de assimilar os estímulos e também de responder ao estímulo. Dentro de uma escola, por exemplo, um aluno, ele fica com dor de cabeça, com dor de estômago. Por quê? Para não ir naquele dia na prova. Ele coloca essa situação, ele coloca esse estímulo, atividade fisiológica dele, dor de cabeça, dor no corpo, eu fico passando mal, fico nervosa quando eu vejo aquele professor, ele responde essa atividade fisiológica, ele tem uma resposta para um estímulo que está lá, a prova, a chamada oral. Então, ele manifesta esse estímulo, tá? Até aí tudo bem? Dá para prosseguir, Sim, gente? professora. Sim, professora. Sim, professora. Olha só, o Pavlov, ele... quem levantou a mão, pode falar? Alguém levantou a mão, quer falar? Não? Então, ok. Pavlov, que ele fez os estudos dele, ele colocou um estímulo incondicionado, traz uma resposta incondicionada, olha só. Um estímulo incondicionado traz uma resposta incondicionada. Um estímulo incondicionado, ele pode se tornar um estímulo condicionado e vai trazer uma resposta condicionada. Então, o exemplo que ele colocou, antes do condicionamento, ele apresentava uma comida e o cachorro ficava salivando, tá aqui no desenho de baixo, ó, um estímulo não condicionado. Todo mundo tem que comer. Então, ele apresentou a comida e o cachorro ficava salivando. Só que depois, ele acrescentou um sino, um som. Tocava o sino. E o cachorro tinha uma resposta não condicionada. Sino não é nada. O que o sino vai mudar na vidinha do cachorro? O que o sino vai mudar? Com a comida, ele tinha uma resposta. Olha só, a comida, um estímulo não condicionado, ele tinha uma resposta não condicionada. Comida, salivação. O sino, que é um estímulo neutro, ele tinha uma resposta que ele estava ignorando, sem salivação. Lógico, né? Ele ia salivar só com a comida. E depois, ele começou a condicionar esse cachorrinho. O que ele fez? Ele introduziu o sino e introduziu a comida nesse experimento dele. O que aconteceu? Ele tocava o sino, tum, 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 colocava comida.
E aí o cachorro salivava. Com o tempo, depois de várias tentativas, ele começou só a tocar o sino. Só o sino, que era um estímulo neutro, olha só, passou a ser um estímulo condicionado, porque o cachorro começou a salivar só com o som do sino. O que ele associou? Som do sino, comida. Som do sino, comida. Então, ele aprendeu, ele foi condicionado, a gente volta a falar, ele foi condicionado, esse cãozinho, ao sino, à comida. Até aí, beleza, gente? Condicionamento? Sim, professora. Sim. Dá para a gente prosseguir? Sim. Tá. Sim. Aí vem o Watson. O Watson foi um outro behaviorista e ele mudou um pouquinho esse contexto. Ele colocou que a gente tinha que transformar o indivíduo por meio da educação. E por meio da educação, a gente consegue reeducar as pessoas. E depende somente dos fatores condicionantes. Então, cabe a nós, educadores, estar moldando as pessoas. Aí é que entra a questão de modelar as pessoas. Nós vamos conseguir modelar as pessoas. O importante é estudar aquilo que pode ser testado e comprovado e como a gente modifica as pessoas. O Skinner ele tem um behaviorismo radical. Ele vai falar, vai concordar um pouquinho com o Watson, mas ele vai trazer para nós informações que vai usar no nosso dia a dia. É ele que vai falar do reforço, é ele que vai falar do reforço positivo e como esse reforço a gente pode mensurar e utilizar no nosso dia a dia. Ele trouxe para nós um experimento. O Skinner, que foi um psicólogo americano, ele utilizou máquina de ensinar. Deixa eu ver se está essa caixinha aqui. Qual foi o experimento dele? Ele criou uma caixinha de Skinner. Nessa caixinha de Skinner, ele colocou um ratinho. Aqui no assoalho, ele colocou um choque. Aqui, uma grade elétrica com choque. Aqui tinha uma alavanca, um sinal, um alto-falante e aqui uma comanda, um pedaço de comida. Toda vez que esse ratinho apertava essa alavanca, ele recebia a comida. Tá? Alavanca, comida. Ok? Então, isso, alavanca, reforço positivo. Ó, alavanca, minha comidinha. Mas, se ele, por um acaso, vendo esses sinalizadores, tentasse tocar o sinalizador, choque. Sinalizador, choque. Então, o que ele associou? Aqui passa a ser positivo e aqui passa a ser negativo. Então, ele aprendeu que ele tinha que tocar essa alavanca para obter a comida. Essa é a caixa que Skinner criou e dessa caixa foi que começou todo o estudo do reforço positivo, reforço negativo, da punição, extinção e fuga que a gente vai estar vendo com mais detalhe. Tem um outro contexto que eu vim para cá, que eu pulei, ele também criou... Até aí tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professora, tá tudo bem. Tá. Não, Ele também, tudo ok. tá ok? Ele criou também o condicionamento voluntário. O que ele vai falar desse voluntário? É uma forma que você premia o indivíduo a cada resposta associada à ação. Por exemplo, um ratinho faminto, é o experimento que ele colocou lá. Quando vai lá, aperta a alavanca, tem a comida, ele com certeza ele vai repetir esse comportamento. Toda vez que ele quiser ganhar comida, ele ficou condicionado, esse condicionamento foi uma resposta positiva, ele vai lá e aperta a alavanquinha. Isso, para ele vai chamar de condicionamento operante. O condicionamento operante é quando um mecanismo de aprendizagem, eu começo a ter um novo comportamento, ele chama de modelagem. É o que a gente vai estar vendo sempre e a gente vai poder utilizar muito em sala de aula, que eu havia dito para você. A gente consegue modelar
uma pessoa. A gente não modifica, mas a gente modela as pessoas. Bem, olhando o ratinho, quando ele aperta a alavanquinha lá e sai água, o que vai acontecer com isso? Ele vai aprender aqui o reforço positivo. Então, olha só que bacana. Toda vez que a gente quer que um comportamento aumente, eu vou elicitar um reforço positivo, tá? Eu quero que esse comportamento aconteça. Entra um reforço positivo. A tendência desse reforço positivo é aumentar esse comportamento. E aqui tem. Quando a gente utiliza o diagrama do reforço, quando a gente utiliza, tem uma resposta. Eu quero aumentar essa resposta, eu vou elicitar um reforço positivo. Quando eu quero retirar um evento, eu quero retirar alguma coisa, eu dou um reforço negativo. Quando eu quero, e aqui eu estou sempre diminuindo, o que acontece? Daqui para cima, eu estou aumentando, aqui eu estou diminuindo. Matar o marido, né? Com sal. Ou vamos fechar o microfone, ou é alguma dúvida? Vamos ficar na hora. Quando eu vou apresentar um evento que eu quero que diminua, eu vou apresentar uma punição. Quando eu quero, eu vou punição positiva. E tem para ele consegue colocar dois tipos de punição. A punição positiva e a punição negativa. A punição positiva, ela é diferente da negativa. É um castigo, mas ela é diferente. Por quê? Porque na punição positiva, por exemplo, eu vou tirar aquilo que a pessoa gosta. Na negativa, eu vou agir em cima daquilo que ela está gostando. Então, são situações diferentes. No positivo, no reforço positivo, eu vou premiar. Eu vou elogiar, vou fazer festinha, vou colocar estrelinha no caderno dele, vou dar parabéns. E no reforço negativo, eu vou retirar. Você não fez a lição, você vai ficar, não como castigo. Cuidado para não confundir o reforço negativo como punição, porque ele não é uma punição, tá? Você vai ganhar meia estrelinha. A gente, ao mesmo tempo, a gente reforça, mas ao mesmo tempo a gente mostra que ele pode estar melhorando. E aí a gente tem mais outros contextos. A gente vai ver um por um. O reforço. O reforço é quando a gente apresenta um elogio, tá? Esse elogio, gente, ele tem que ser sincero, ele tem que ser colocado, tem que ser providencial. Quando eu ganho, por exemplo, um prêmio porque eu estou trabalhando numa empresa, ele é um reforço. Quando eu ganho um bônus a mais, é um reforço. Quando eu elogio, por exemplo, um exemplo banal, vamos lá, um marido que está lavando louça, eu quero que ele continue lavando louça, não é isso? Eu quero que ele continue. Se eu falar, olha, Joãozinho, você lavou a louça, está mal lavada, eu não estou gostando. Eu estou ele se dando um reforço positivo? Não, ele não vai lavar mais. Ah, então faz você. Mas eu quero que ele continue, eu quero que aumente esse comportamento. E, ai, que lindo, Joãozinho, você lavou a louça muito bem, você lava melhor do que eu. Nossa, então ele vai estar sempre fazendo o melhor para responder aquilo que você colocou. Tá? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas o reforço sempre eu vou ter que dar? Não, não. A gente vai condicionar a pessoa. Eu não preciso estar toda hora, por exemplo, falando para o Joãozinho, meu marido está lavando louça, que ele está lavando louça muito bem. Não. Eu coloquei eu dei esse estímulo, dei essa resposta, ele ficou condicionado, ele vai lavar a louça porque eu elogiei e falei, você lava melhor do que eu. Parabéns. Um outro exemplo, quando uma criança começa, logo quando pequenininha, ela quer ir no banheiro. Mamãe xixi. Aí a mãe leva a criança a fazer xixi. A mãe leva a criança para xixi e faz festa. Nossa, parabéns, que lindo. Nossa, você conseguiu, que bacana. A criança fica feliz. O que a criança aprende? Xixi, festinha. Então, toda hora que ela tiver um xixi, ela vai lembrar, a mãe vai lá, oh, parabéns, muito bacana. Ela fica feliz.
Olha só como a gente pode condicionar, a gente pode moldar as pessoas utilizando o reforço. Um outro exemplo. Se eu estou namorando, meu namorado vem com um buquê de flores. Eu recebo ele, nossa, eu adoro rosas, que lindas rosas que você me deu. Eu falo que maravilha essas rosas, né? Recebo com um beijo. Eu vou estar reforçando ele. Sempre quando ele pensar em alguma situação, ele vai pensar em me presentear com flores, com rosa. Tá? Por quê? Eu estimulei a me premiar com flores e com rosa, mais precisamente. Alguém lembra de alguma coisa? O reforço que a gente está vendo dentro do condicionamento ficou claro? Gente, reforço positivo? Sim, ficou Sim, claro. professora. Professora, Alguém tem alguma dúvida para falar sobre Por reforço? enquanto, não. Por enquanto Até não, agora. também. Não? Tá tudo tranquilo, pro. Oi, professora, desculpa, eu cheguei atrasada, mas sim. Sim, tranquilo? Deu pra Então vamos em frente. Tá. O reforço negativo é quando eu retiro aquilo que está premiando ele. Por exemplo, quando o choque elétrico lá do ratinho, quando eu quero responder, eu tiro o choque elétrico, eu cesso o choque elétrico. Dessa forma, eu vou fortalecer a resposta dele. É importante a gente notar que ele não vai ser recompensado. O indivíduo não é recompensado, mas sim o comportamento. É diferente de lá do reforço positivo. Eu vou recompensar a pessoa. Aqui não. A gente vai ter mais exemplos. Aqui um outro exemplo do behaviorismo, do conceito de Skinner, reforço. Toda vez que eu quero aumentar um comportamento, isso vai ficar, vai ter que fazer uso da vida de vocês, é a Bíblia de vocês. Eu utilizo o reforço. Esse reforço positivo é para aumentar a ocorrência. Por exemplo, uma criança que, por ser caprichosa com seu caderno, recebe elogio da professora. Pô, bacana! Essa criança manterá sempre o seu caderno arrumado para receber elogio da professora. Então, o elogio, ele funciona como um reforço positivo. Ele é recompensa para a criança manter o cuidado com o caderno. Eu vou fazer o meu caderninho ficar bonitinho para a professora elogiar. De novo, reforço positivo. Ele sempre, tudo que eu quero aumentar, que eu quero que continue melhorando, eu vou dar uma resposta de um reforço positivo. O reforço negativo, eu vou tirar o que está acontecendo, eu vou tirar o estímulo. Esse exemplo que eu coloquei aqui está bem simples. A criança fazer o dever de casa, ela vai fazer, ela procura fazer o dever de casa para não levar a bronca dos pais, por exemplo. Tá? Então, eu não estou premiando ela, porque ela tem que fazer o dever, não estou falando nenhum elogio para ela. Ela vai fazer o dever para não levar bronca. Tá? Mas também não estou punindo. Olha só, é diferente de punição. Sempre quando a gente fala de reforço, dá a impressão, então eu estou punindo. Não, não. Ela está sendo punida alguma coisa aqui? Não. Ainda é o reforço. Olha só. A gente fala muito em reforço porque na prática educacional da gente, a gente usa muito isso. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui. A criança arruma os brinquedos. Ela brinca, esparrama todos os brinquedos na sala. Como que eu vou fazer para que ela aprenda a guardar esses brinquedos? Então, eu trago uma caixinha e falo para ela, você vai sempre acabar de brincar, guardar nessa caixinha. Toda vez que ela brincar e guardar na caixinha, eu vou elogiar. Nossa, muito bem, parabéns. Olha como a sala ficou bonita, seus brinquedos também. Então, olha, o meu comportamento. Vamos ver. Ai, minha setinha está aqui, ó. Criança arruma os brinquedos, é o comportamento. A ação, eu vou elicitar um reforço positivo, uma recompensa, um elogio, um parabéns, e aí aumenta a chance dela fazer essa questão novamente. Então, toda vez que ela for brincar,
ela vai saber que ela vai ser elogiada, ela vai lá e arruma os brinquedinhos dela. Ela fica condicionada. Aí tem alguns estudiosos que são contra o behaviorismo e fala que isso é errado, porque a gente está preparando uma criança só para receber um reforço. Não, ela vai ser condicionada, ela vai aprender até que uma hora que você não vai mais precisar emitir reforço nenhum. Um outro exemplo, comparando com a punição. Ir para a solitária, um exemplo de um presidiário. Um reforço negativo diferente da punição. Por quê? No reforço negativo, por exemplo, o detento, se cumprir, se tiver um bom comportamento, ele não vai para a solitária. Pronto, reforço negativo. A punição. Se o detento brigar no pátio, ele vai para a solitária. Deu para perceber aqui o comportamento dele é o comportamento que eu estou entrando. E aqui é a frequência dele brigar. Então, aqui eu vou aumentar esse comportamento e aqui eu vou diminuir. Se ele brigar, ele brigou lá no pátio, ele vai para a solitária. Isso passa a ser uma punição. Eu estou tirando o que ele quer. E aqui eu estou trabalhando com reforço negativo, eu estou trabalhando com o comportamento. Se ele modificar, se ele ficar certinho, ele vai. Então, para o aluno, olha, se você fizer toda a lição de português, você vai para a aula de educação física. Se você não cumpriu a nossa lição, você não participa da atividade de jogo. Então, olha, eu tiro o reforço negativo. Bom, a gente vai estar vendo aqui agora um outro conceito. O aluno sobe na carteira para chamar a atenção da professora. Tá? Esse é o comportamento. O que eu tenho que fazer? Se eu reforçar ele, parabéns, você subiu na carteira, eu estou fazendo com que ele continue subindo na carteira. Não é isso? Não é isso que eu quero. Se eu começar a puni-lo, também não vai dar certo. Qual é a atitude? Ele está fazendo para chamar a atenção da professora. A professora vai ignorar a ação. Ela vai extinguir quando eu começo a ignorar aquele fato. Eu vou fazer de conta que não está acontecendo nada, diminui, elimina a chance de estar acontecendo. Se ele fez com a intenção de chamar a atenção da professora, eu vou ignorar a ação, tá? Isso é extinção. E aqui tem um quadro. Um outro exemplo. A criança fazer birra. A criança vai, por exemplo, chora, 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 eu quero pastel, quero, vai na feira, quero, rola no chão, deita no chão, faz toda aquela encenação e a mãe dá o pastel. O que ela associou aí? O que ela aprendeu? Fazer birra, ela ganha o que ela quer. Então, faço birra, eu quero um brinquedo. Eu choro, quero aquela bonequinha. Ganha o brinquedo, eu estou emitindo o quê? Um reforço positivo. Eu estou fazendo com que a resposta de ganhar um brinquedo fique associado à birra. Essa criança, provavelmente ela vai crescer uma criança que não sabe lidar com os nãos, não sabe lidar com os fracassos e quer sempre estar ganhando. Ela vai querer sempre achar que ela pode ganhar. Qual é a maneira certa nesse caso? O reforço positivo, ele não é uma boa. Uma boa é você chegar, esse momento, não tenho como dar esse brinquedo para você. Eu vou dar um brinquedo sim, no seu aniversário, vou dar um brinquedo no Natal, eu vou dar um brinquedo quando você tirar notas boas, nesse momento, não. Tá? Fazer a birra, porque se ela percebe que tem alguém que vai fazer a vontade dela, ela vai manipular. Ah, mas a mamãe não faz, o papai vai, ela vai no pai. Tá? Ela cola lá no pai dela para fazer as vontades dela. Um outro comportamento. Quando eu vou cumprimentar uma pessoa, oi, tudo bem?
E a pessoa vira a cara para mim. Nossa, não fiz nada. O que acontece com isso? Foi uma punição positiva. Por quê? Eu não vou mais cumprimentar aquela pessoa. Ela virou a cara. Então, eu procuro não cumprimentar mais aquela pessoa. Conversar em sala de aula. Eu estou lá, estou batendo um papo, levo uma bronca. Não é mais para você fazer isso. Você está atrapalhando a aula. Punição positiva. Eu estou diminuindo, eu quero que ele não faça mais esse comportamento de conversar em sala de aula. Mandar flores para a namorada, receber beijos, abraços. Opa, o namorado vai ficar feliz. Vai aumentar esse comportamento de ele estar recebendo beijos e abraços, ele vai ficar feliz. E sempre quando ele pensar no presente, ele vai pensar em flores. Até aqui, beleza? Gente, vocês estão acordadas? Sim. Beleza, bem. Sim, professora. Vamos lá. Como o comportamento é mantido? Olha só, sempre lembrando, eu estou batendo bem nessa tecla, todo reforço ele aumenta. E o negativo eu tiro aquele estímulo. Extinção. O que vem na palavra de vocês quando a gente fala extinção? O que é extinção? O que vocês entendem por extinção? Vai Que deixar não de existe existir? mais? Isso. Eu vou eliminar, não é? Ele vai desaparecer. Ele é um processo contrário do reforço. Eu quero extinguir, eu quero eliminar aquele comportamento, tá? Então, eu não quero mais que ele aconteça, eu vou eliminar esse comportamento. Então, eu vou tirar o reforço e eu vou dar uma outra resposta. Ele é um processo gradual, tá? Ele acontece aos poucos, não é de uma vez a extinção, tá? Ele vai acontecendo aos poucos. Extinção, por exemplo, uma criança que sobe na carteira e ganha atenção por isso. Se o reforço, atenção, é retirado, eu não dou atenção para aquilo, ela não vai com o tempo mais subir na carteira. Olha só, eu estou subindo na carteira, a professora não está olhando para mim, estou subindo na carteira. No outro dia, a professora não está olhando mais para mim, então, com o tempo, esse comportamento tende a ser esquecido. Ele acaba não fazendo mais, tá? Se ele subir na carteira e eu bater palma, eu estou reforçando, tá? Se ele subir na carteira e eu vou colocar você de castigo, não vai funcionar. Então, se eu ignorar, se eu extinguir, deixar no esquecimento, é uma forma de que ele não vai mais acontecer. Vai chegar uma hora que ele vai subir, ele não vai ter ninguém olhando para ele, ele não vai mais repetir aquele comportamento. Olha só, a extinção, ela é uma resposta, é assim, que ela deixa de ser, a gente não vai reforçar, mas ela é muito utilizada no condicionamento respondente e também no condicionamento operante, ok? E aqui a modelagem com punição. A gente vai ver punição. Punição, tem muitos estudiosos que se opõem drasticamente da punição. Será que a punição é válida? Será que a punição funciona? Até que ponto a punição vai servir de alguma coisa? Eu lembro quando eu estava na direção de uma escola, se eu contei esse exemplo, por favor, me lembre. O aluno, ele ficava a aula inteira com o celular. A professora tomou o celular e guardou. Guardou no armário e foi embora, guardou no armário dela e foi embora. Essa mãe vem o dia seguinte muito nervosa que o celular é muito caro para ficar guardado na escola, não deve, realmente, a gente não deve guardar, tira, depois o horário de ir embora, leva o seu celular, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora com o seu celular. Essa história de que você guardar um objeto que não é seu dá uma confusão danada. Essa mãe veio cheia de direitos,
porque o celular estava guardado nas mãos do professor. No entanto, a professora não estava de manhã, pedi para ela retornar à tarde, aí ela ficou mais nervosa ainda. Ela veio à tarde, e a gente começou a conversar bastante, tentando explicar que em sala de aula ele está atrapalhando, porque ele está usando o celular. Aí ela falou, então, fique tranquila, meu menino não vai mais atrapalhar a sala de aula. Beleza, nossa, que parabéns. Aí, no dia seguinte, ele veio na aula. E aí, como é que você está? Ah, eu estou de castigo. Ah, é? Qual é o castigo? A minha mãe eu estou sem celular. Bom, não sei se resolveu. O que aconteceu? Ele estava na sala de aula sentado, como ele era assim, muito esperto em relação ao celular, ele não estava com o celular dele, porém, ele estava com o celular da classe inteira em cima da carteira dele. Porque todo mundo via perguntando para ele. Então, a aula ficou uma confusão maior ainda. Ele estava sem o celular dele, mas ele estava usando de todos os coleguinhas da classe. O que essa mãe utilizou? Ela utilizou uma punição. Mas essa punição não trouxe uma resposta esperada. Então, a punição realmente, a gente tem que pensar bastante o que eu quero de ter de resposta com a punição. Senão, não vai adiantar em nada. Esse dia foi um caos, ficou pior ainda, porque ele estava utilizando dos colegas. Enfim, piorou a situação. Então, quando a gente pensa em punição, a gente tem que pensar bem qual é a resposta. Existem muitos problemas em relação a essa questão de punição. Ele não tem o efeito de enfraquecer se não tiver uma visão certa. Tem muitos estudiosos, muitos teóricos que apontam que são contra a punição. E os resultados, se essa punição for feita no vazio, acaba trazendo resultados prejudiciais. Não vai acrescentar em nada na vida de uma criança, ok? Por exemplo, uma criança que desobedeceu a professora, vai lá no cantinho, leva um castigo. Eu lembro que eu estudava no colégio de freiras e a gente tinha as nossas aulas, as nossas mãos eram amarradas. A tabuada, você não podia usar os dedinhos, ela amarrava a mão, né, e perguntava, 6 vezes 2. Então, o que você tinha que fazer todo o processo, e somando e acrescentando, você não poderia, você tinha que responder. Caso você estivesse errando, ela já automaticamente mandava um bilhete para os pais fazerem orelhinha de burro mesmo, e ficar exposto na sala. Então, no dia seguinte, norma da escola, você tinha que vir com a orelha do burro e ficar o dia inteiro com a orelha do burro, porque você não acertou a tabuada. Tá? Então, isso era um castigo muito grande, que ninguém queria ser chamado para responder. O medo que nós tínhamos era muito grande de estar respondendo oralmente a resposta dessa madre. Então, castigo. O castigo, ele entra para ele quer diminuir. Ele fez uma coisa errada, eu vou dar um castigo. Só que esses efeitos, ele vai ter resposta a médio e a longo prazo. O castigo, ele é diferente do reforço, mas ele tem um teor muito sério. Ele gera ansiedade e marcas que pode intervir negativamente na aprendizagem, na personalidade também de uma criança. Isso pode causar prejuízo na formação dessa criança. Então, a gente tem aqui... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Professora, tá tudo tranquilo. Então, Professora, oi, pode falar. Referente a esse reforço, de você não ligar para a criança se ela estiver subindo na carteira, é verdade. Uma vez eu fiquei responsável pela sala no estágio, que a professora faltou e eu tive que cuidar da sala o dia inteiro. E o Felipe era muito terrível. Ele subia na carteira, ele dançava, ele rolava no chão. E no dia que eu fiquei na sala, ele quis fazer a mesma coisa que ele fazia com a professora. E eu não liguei, eu deixei ele fazer.
Aí chegou uma hora que ele parou sozinho, sentou e começou a fazer a atividade que eu tinha passado na lousa. Então, É assim, isso. como ninguém deu atenção, Isso. eu falei para a sala ficar tranquila, para ninguém ficar falando, olha, professora, que o Felipe está fazendo, porque eles fazem isso, né? Fazem, Eles quando ficam são chamando a nossa pequenos, atenção fazem. para a gente olhar o que a criança danada está fazendo. Eu falei, gente, vamos fazer a lição? Deixa o Felipe. Não passou, acho que nem 5 minutos. O Felipe parou de fazer graça, parou de pular, de subir na cadeira, que ele estava subindo na cadeira e pulando, e começou a fazer a lição. Então, realmente funciona, se deixar para lá. Porque quanto mais você fala, para, senta, não faz, Não, ele faz, continua ele fazendo. continua fazendo. Que Aí ele parou. a intenção Então, é chamar atenção. Então, se você para, você tá respondendo aquele comportamento. Tá? né? Então, Professor, você ignorando pode ser uma resposta bacana naquele momento. E funcionou. Beleza. Vamos ver um pouquinho, a punição é diferente de sanção. Quando eu coloco uma sanção, eu vou educar. Sanção, eu vou aplicar uma lei, eu vou aplicar algo. Quando ele fez alguma coisa errada, eu vou ensinar o que ele fez. É diferente. Agora, quando eu vou punir, não. Eu vou dar um castigo. Então, isso não, se eu punir por punir, não vai ter efeito nenhum. Ao contrário, vai trazer sequelas maiores ainda. A punição, ela não educa. Ele começa a querer fazer o ato. Ele acarreta numa dor física e psicológica e ainda causa constrangimento. Então, qual é o modo certo? É a educar. Eu tenho que vir para cá, para a sanção. Eu tenho que explicar para ele o que é que você fez, como você fez. E isso faz com que ele acaba assumindo os erros dele. Vamos pensar, por exemplo, numa criança que quebrou o vidro do vizinho, jogou uma bola e quebrou o vidro do vizinho. Tá? Eu vou deixar trancado em casa, eu vou deixar ele preso, ele não vai sair mais para jogar bola. Estou resolvendo, gente? O que vocês acham? Estou resolvendo? não. Não, por que não? Por que não? Ele jogou a bola, vai ficar em casa, não vai mais sair para jogar bola. Na verdade, eu acho que resolve por um tempo. Mas depois eu acho que a criança acaba esquecendo e faz tudo de novo. Tá. Quem tem filho aí, quem já fez isso? Aponta para mim. Professora, Eu? professora, Pode falar, Regina. deixa eu contar uma história. O meu irmão, quando a gente era mais novo, ele brincava com aqueles estilingues. E ele jogando o estilingue, ele quebrou o carro do vizinho. O vidro do carro do vizinho. Ele, antes mesmo de saber da punição da minha mãe, sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ficou 2 dias fugido, desaparecido com medo da punição da minha mãe. Com medo da punição. Olha só, olha o Já efeito. com medo. Olha o efeito. E a família preocupada, né? Achamos. Ele foi para uma chácara de um amigo nosso a pé de noite, com medo da minha mãe bater nele. Nossa. Olha o efeito psicológico. Professora. Fala, Fernanda, né? Fala, Fernanda. Então, assim, um caso bem interessante. Quando eu era criança, eu tinha mania de jogar pedra na casa dos vizinhos e sair correndo. Aí a minha avó saía correndo atrás de mim para me pegar, eu ficava escondido na casa da minha colega uns 2 dias para ela não me bater. Com medo, olha só. Então, a gente quanto de nós já fomos punidos, né, pelos comportamentos nossos? E isso não educa. A melhor forma, se você quer educar, é você ensinar. Você fazer com que ele entenda o que ele fez. Você mostrar para ele o erro dele. Por exemplo, numa escola tem as normas de convivência, não tem? Olha, respeita, aqui a gente vai trabalhar desse jeito, nós vamos tirar o boné, vocês vão entrar em sala de aula. Então, ele está com boné, eu vou pegar e vou mandar ele embora para casa? Não, tem as normas, você vai ter que cumprir as normas. Então, através da sanção por reciprocidade, você ensina a criança, você educa. A punição, ela tem um efeito contrário. Alguém quer falar, Perla?
Não, professora, eu já só fiz um comentário que eu acho que esse tipo de punição, de tipo, eu vou tirar a bola, eu acredito que dura por pouco tempo. Eu não tenho Sim. filhos, infelizmente, mas eu tenho sobrinhos que eu vou te falar, viu? Eu tenho 2 sobrinhos. Na verdade, o menino é mais assim, rebelde. Ele tem 11 anos. A minha irmã fala com ele, aí tem hora que eu falo para ela, pelo amor de Deus, para de falar. Eu falei, para de falar porque não resolve, não. Aí depois eu paro para pensar, eu falo, caramba, eu não tenho filhos e acho que eu posso dar palpites, né? Mas são punições assim que duram 1, 2 dias. Depois eles esquecem e fazem tudo de novo. Na verdade, aumenta a frequência, né? Exato. Não adianta punir por E punir. também tem a questão assim, a minha irmã, essa minha irmã, ela fala assim, mas eu educo. Só que ela fala assim, eu vou fazer. Aí ela faz e depois ela dá liberdade para eles fazerem tudo em dobro, sabe? Aí eu falo para ela assim, olha, eu não sei, mas eu acho que você não está educando seus filhos da maneira que tem que, porque assim, eles não entendem a palavra não. Eles entendem o não por pouco tempo, porque ela fala não, aí daqui 2 dias ela vai e deixa eles fazerem. Então, eu não vejo isso como uma educação, né? Como eu disse, eu não tenho filhos, talvez, de repente, eu agiria até pior do que ela, né? Não sei. Mas hoje eu vejo, assim, de uma forma bem... E às vezes, assim, eu falo para ela, ela fala assim, mas você tem razão. E ela fica de cabelo branco. Aí tem hora que ela olha e fala assim, eu já não sei mais o que eu faço. Até um dia eu falei para ela, leva no psicólogo. Tem que repensar. Leva no psicólogo para ver se ajuda. Tem que repensar. Porque se eu punir por punir, a criança percebe, eu vou ser castigado, deixa para lá. Então chega até uma hora que isso vai fazer parte da rotina dela, não vai mudar em nada. Não vai. É o que acontece. Professora, Oi? quando eu era pequena, né? Era mais nova, eu era muito terrível, eu e minha irmã, né? E a gente apanhava quase todo dia do meu pai e da minha madrasta. E porque a gente ia brincar na lama e a gente voltava imunda, calcinha, short, tudo furado. Que a gente pegava aquelas garrafas PET e descia aqueles morrinhos, só por Deus. Que delícia. E é uma delícia mesmo. É uma delícia. E aí, toda vez, a gente chegava apanhada, ela falava, não é pra fazer isso, se fizer vai apanhar. E aí, passava um dia, né, no outro dia meus primos, Gabi, vamos lá pro morrinho? Vamos! Porque eu já sabia que ia apanhar, então acabou virando rotina mesmo, eu já sabia como é que ia ser, que ia doer, depois passava, eu já ia de novo. Então, isso que eu ia falar. Ficou uma punição que ficou uma rotina. Fica na rotina. A criança que é muito levada, então ela sabe. Eu vou fazer isso. Eu vou mesmo levar o castigo. Depois 2 dias. É isso que a gente falava, minha irmã. Eu vou apanhar mesmo, deixa. É assim mesmo. E meus primos era tudo assim. A gente falava assim, a gente vai tomar um couro, mas vamos lá. Essa punição não está funcionando em nada. Exatamente. Então, o que está faltando? Professora. Nesse caso? Está faltando essa mãe chegar e conversar. Está faltando essa mãe fazer com que ele entenda o ato dele errado, para que não comece a acarretar esse vício. Eu vou apanhar mesmo. Se eu fizer ou não fizer, eu vou apanhar, então eu vou fazer. Tá? Então, é bem isso mesmo. Quem chamou aí? Eu cortei, desculpe. Sou eu, a Lívia. O meu filho, ele acabou de fazer 4 anos, né? E eu reparei que eu sou bem rígida com ele. Tem horas que eu penso assim, nossa, como eu sou bruxa com meu filho. Mas eu reparei que toda vez que ele apronta alguma coisa e ele sabe que eu vou brigar ou que ele vai levar uns tapas, ele já chega em mim e fala, olha, mamãe, me desculpa, foi sem querer, mas aconteceu isso, isso e isso. Aí eu julgo para ver se foi sem querer mesmo ou se foi propositalmente, mas... Amoleceu. Agora ele aprendeu a pedir desculpa antes. É assim mesmo. Tem criança que percebe, então antes eu levar, eu fiz errado, mas desculpa, não era isso que eu queria, né? Mas assim, eu entendi que ele está reconhecendo o erro dele, né? Pelo menos ele já está com... já está meio caminho andado já. Quantos anos ele tem? 4. Legal.
está reconhecendo o erro, mas tem que ficar bem atenta para ele não ficar se tornando uma pessoa que faz as coisas erradas E pede vai tudo desculpa. falando assim, eu fiz, mas foi sem querer. Eu fiz, mas eu não queria fazer isso para você. Então, assim, muito cuidado, porque a nossa personalidade, ainda há 4 anos, está em formação. Né? Então, você conversa bastante com ele. Não é você fazendo coisa errada, pedindo desculpa, não é assim que funciona. Tá certo que você pediu desculpas, mas não é bem assim. Para não tornar um vício, né? Continuando. Tem mais alguém que quer falar? Eu ia falar, professora, eu vou falar. Eu tenho 2 crianças. Eu tenho uma criança de 3 anos e uma criança de 6 anos, né? E os comportamentos são bem diferentes por ser da mesma mãe e do mesmo pai, né? E o que eu percebo? A educação, a criação que minha mãe deu para mim e para os meus irmãos, se eu tentar fazer da mesma forma que ela fez comigo e meus irmãos, eu tenho certeza que não vai dar certo com os meus filhos. Parece que eles vêm com a geração de hoje é muito diferente, eles têm uma opinião muito formada. E a gente tem que tentar domar essa formação deles de uma certa forma, né? Não tirando a essência deles, o pensamento deles, né? Porque cada criança, cada pessoa tem a sua origem, né? Mas, assim, eu vejo que é muito complicado. No entanto, que o meu filho de 6 anos, a educação que eu dou para ele é a mesma que eu dou para minha filha de 3, mas ela não respeita essa educação. Ela bate muito de frente comigo. Toda hora eu tô falando. E eu fiz um curso na igreja, educando filhos na maneira de Deus. Então, eles ensinam muito a gente abaixar no nível da criança, olhar no olho, para falar com ela com umas palavras afirmativas, mas é muito difícil. Eu vejo muita diferença, assim, por ter 2, eu vejo a diferença muito grande. O meu filho, ele tem mais temor nas coisas que eu falo. A minha filha, ela, tipo, tô nem aí, sabe? Que minha mãe tá falando. Bem difícil. A gente tem uma geração de hoje que é diferente. Eu fui criada com muita punição. Muita. Eu também. Na escola, em casa. Né? Meu pai sentava à mesa, ele sentava e a gente já sabia no olhar dele só o que ele estava querendo dizer. Não adiantava nem você fazer uma coisa só de olhar. Opa, a gente já picava os 3. Eu e mais 2 irmãos, a gente só no olhar. Nós tínhamos as refeições separadas. Então, assim, ele comia bem tradicional, bem duro mesmo. Então, ele comia, ele e a minha mãe, ele saía da mesa, depois a minha mãe sentava novamente, fazia comida para as crianças. Eram tudo tipo, a visita também, fazia a melhor comida, a gente ficava doido para pôr o dedo num bolo, doido para comer. Não, é a visita. Quando a minha mãe, eu tenho... O restou, soborou, é da criançada. É bem assim. E se você colocasse o dedo, nossa, você era punida, você levava um tapa, um tabefe. Eu, com meus 2 filhos, a gente fala assim, nossa, a gente acaba agindo como os nossos pais. A gente vai ver na aula de Freud que muita coisa, sem a gente perceber, a gente acaba agindo como os nossos pais. Mas, na verdade, eu tive essa punição, eu nunca fiz um castigo com os meus filhos, nunca utilizei de castigo, porque sempre achei errado. Era muita conversa, fez coisa errada. A minha filha, numa ocasião na escola, que eu dava aula, ela, por ter conhecimento, 7, 8 anos, ela já sabia fluentemente falar inglês, que desde 3 anos ela estava na escola de inglês. E aí ela afrontou a professora. Você está escrevendo errado, falou para a professora. A professora, ao invés de pegar essa criança que falou isso e levar para a sala, para a lousa, nossa, você sabe como é que fala? Então fala para mim, corrige, canalizar isso para o lado dela. O que ela fez? Você está me afrontando. E a minha filha sempre foi de personalidade, não, você falou errado e eu vou corrigir porque você não deve dar aula errada. Então, aí ficou um bate-boca na sala de aula. E quem perdeu a autoridade foi a professora mandou para a direção, ela ficou de castigo, ela chegou em casa muito chorosa, muito chateada, que ela não queria mais assistir aquela aula daquela professora. Olha só, gente, como assim, sem perceber o erro que essa professora fez. Era muito mais fácil ela puxar para o lado dela. E como eu trabalhava na mesma escola, depois em seguida ela conversou, a sua filha me corrigiu, Falei, desculpa, é que ela está com esse inglês
incorporando para ela, está fazendo parte da vida dela, é uma coisa que ela sempre quis, então ela está utilizando isso como ferramenta dela. Não, mas está errado, tá. Ela não deveria, eu falei, não deveria. Aí cheguei em casa, conversei, olha, mas ela está ensinando errado, mamãe. Falei, eu sei, mas deixa ela. É o errado para ela, mas ela está passando tudo errado para os meus colegas de classe, eu não vou admitir. Falei, vai admitir sim. Vai admitir, fica na sua. Foi um ano muito, muito complicado. Eu tive que fazer com que ela entendesse que ela tinha que ainda ficar na sala de aula com aquela professora. Olha só, um erro que a professora... Professor Caverna. Eu tive que falar para ela, Né? vai ficar e vai assistir a aula. Ah, mas eu não quero. Vai ficar de boquinha fechada e assistindo a aula. E aí, coitada, ela sofreu porque teve que aturar a professora, né? Sofreu. Foi sofrimento para ela. Foi um ano muito difícil para ela. E quando acabou, acho que a professora viu que ela ia para uma outra série e não quis pegar a classe. Ela não sabia. Professora. Então, a gente vê que tem um aluno que sabe mais, usa para o nosso lado. Reforça ele. Traz uma musiquinha, vamos cantar amanhã. O que você sabe? O que você sabe falar? Então, puxa para o seu lado. Tá? Você ganha com esse aluno e você ganha também a classe, que a classe fica do lado do aluno, gente. Olha só, como a gente falou de psicologia da educação, reforço. Se essa criança, num caso, não tivesse assim os pais para estarem apoiando, explicando, a gente já ia gerar um conflito muito grande. Eu não vou mais, eu não quero, né? Eu não quero participar, não quero assistir essa aula por conta de uma atitude dessa professora. Professora. Pode falar, Fernandinha. Então, é que nem aqui em casa. É que nem eu falei para a senhora que eu estou na briga aqui com as meninas para fazer. Fala mais alto, Fernandinha, tá baixo, por favor. Então, aqui em casa aqui é a maior briga para fazer uma lição. Aí, quando é dia de entregar as apostilas, aí tem que ficar na maior correria. Durante a semana eu falo, vamos fazer lição. Mãe, hoje eu não tô afim. Aí eu tenho que estar brigando. O que eu faço? Não vai ficar no celular. Não faz lição, não vai ficar no celular. Aí elas ficando com cara feia, tipo assim, vontade de te pegar minha mãe, mandar ela embora? Você tira o celular delas? Tiro, eu não deixo. Por causa que o celular que eu dei para elas é para elas fazer a lição. Aí, quando elas não querem fazer lição, elas querem ficar assistindo, eu não deixo. Falei, é para lição. Tem tempo, tem hora para tudo. Ela fica com raiva, porque não quer fazer lição, mas quer ficar no celular. Tudo depende também do argumento. Após a lição, você pode usar o celular. Então, eu faço É o efeito reforçador. Eu vou correr com a minha lição para utilizar o que eu quero. Não é assim? Quando não ocorre a lição, não ocorre o celular. Eu não deixo. Isso, mas não é para fazer corrido e mal feito. Se tiver tudo certo, exatamente. Você utiliza o celular. Meu filho fala assim, eu não quero celular. Senão a criança vai fazer em 5 minutos de qualquer jeito, pronto, vou pro celular. Mas o meu filho fala assim, eu não quero celular. Não dói, não é doloroso para ele. Ele é novo. Menino não é videogame. Menino não é tão ligado nisso, mas se você falar videogame, ele vai querer. Mas ele não joga não, também. Falar pro Guilherme que eu vou tirar o celular dele, meu Deus, acaba o mundo do meu filho. Então, olha só, como tem criança diferente. Que nem agora, aqui dando maior totalmente digital. Porque não fez a lição durante a semana. E eu vim avisando, vamos fazer lição. Não, mas eu quero celular. Então não vai ficar sem celular, também não faz a lição. Aí agora tá na correria aqui. Quando for 11 horas, eu tenho que levar lá para a escola para entregar. Então, tudo na metade. A correria. Vai ter que ficar atenta e usar os reforços positivo, negativo. Com certeza. Mas eu acho que nessa pandemia, né, professora, a gente está conseguindo ter essa visão do que às vezes a professora passa em sala de aula com os alunos, né? Porém, a gente está com 1 ou 2, né? Ela é 30, difícil. 40. É muito difícil. Porque até semana passada funcionava eu falar, B, faz liçãozinha bonitinho, bem caprichado, que aí a mamãe dá o tablet pra você brincar um pouquinho. E aí ele falava, você tá feliz? Mamãe, fiz a lição. E aí eu parabenizava ele pela lição bonita. Isso. Essa semana, ele
teve o aniversário esse final de semana, né? E aí ele ganhou um kit de massinha. E ele tá muito encantado com isso. Então, essa semana eu já tô o quê? Filho, faz bonitinha a liçãozinha, capricha, pinta bonitinho, que a mãe vai dar massinha pra você brincar e eu brinco com você. E aí ele faz bonitinho. É que tem dia que realmente a criança ela não vai fazer a lição, não adianta. Ela não... A gente mesmo tem dia que a gente não tá com a cabeça para estudar. Imagine uma criança que tá presa dentro de casa, não dá para sair, não dá para fazer nada. Então a gente tem que... Aí eu até converso com a professora Vai dele, ela falou, devagar, tenta... entender o limite dele. A gente também tem dia que a gente não está interessado. Exatamente. E quando a gente não está Aí ela afim, falou é melhor também, não fazer. tenta trocar, colocar dar algum material para ele confeccionar diferente, tipo brilho, né? Cola, que criança gosta muito, corta papel crepom, dá para ele colar as coisinhas e ele vai incentivando a querer sempre fazer lição. Então, todos os dias, pelo menos um papelzinho para ele pintar alguma coisa, ele está aprendendo agora para pintar. Só que é muito engraçado e eu preciso até achar um jeito de mudar isso. Eu ensinei ele a pintar, vai e vem. Eu falei, filho, você pega o lápis e fica assim, ó, vai e vem, vai e vem. Ele pega o lápis, ele vai fazer a lição, ele fica assim, vai e vem, vai e vem. Então eu preciso até mudar isso também, porque eu não sei como tirar Ele tem quantos anos? fala com... Ele tá com 3. Ah, é por isso, é a parte psicomotora. Eu acho que vocês vão ver isso também, um pouquinho comigo e um pouquinho com a professora Fran, não é? A parte Nós estamos trabalhando isso. Vocês vão ver. E assim, a sugestão vai diversificando, porque como ele é muito novo, a criança é muito nova, ela é muito ativa. Então, se você está dando sempre massinha, 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 aí não vou fazer, eu não quero mais massinha. Então, eu dou massinha, eu dou tinta, eu dou giz, eu dou muita coisa, professora. Eu realmente dou muita coisa, porque eu consigo conversar bastante com a professora dele, né? Agora, com essa pandemia, a gente tem o WhatsApp da professora, então eu peço muita dica para ela, né? Porque, de certa forma, a gente tem aqui a teoria de como trabalhar com uma criança. Sim. Mas, assim, um material, eu até busco, às vezes, uma alternativa pelo YouTube, uma lição, alguma coisa diferente, e eu tento sempre estar inserindo, tanto que ele é muito perto. Essa menina é casada com ele outra menina. Terrível, mas ele é muito, muito agitado, ele é muito agitado. É uma criança hiperativa? Nossa, ele é demais, prof. E eu falei para a professora dele que ele até tem a criança hiperativa, dificuldade na concentração. Eles são muito inteligentes, viu? Ele é muito inteligente. Ele é muito mas inteligente. Ele tem uma dificuldade na concentração. Ah, sim, Tanto sim. que eu fiz um joguinho de memória. Pra gente brincar, quebra-cabeça, essas coisas, e a gente tá começando a brincar mais. Para ver se ele se concentra. Não concentra, Mas é muito inteligente. Bom, voltando aqui um pouquinho, né? Bem, Skinner, toda a teoria dele, a gente vai poder utilizar na nossa prática, sabendo que a ênfase é no reforço positivo e nas contingências do reforço. Aí vem a pergunta, nesse contexto, qual é o papel do professor nesse cenário? Para ele vai falar que o professor tem um papel super importante. Ele vai criar condições, ele vai criar situações que ele possa emitir o reforço e aumentar o comportamento desejado. Então, você fez bonitinho, eu vou colocar um painel. Tem professor que tem um painel de estrelinha, tem um professor, enfim. Ele vai ter que descobrir uma forma, uma metodologia, um recurso para que aumente esse comportamento. Ele vai ter que criar situações. E aqui tem umas ideias que ele utilizou, o Skinner, máquinas de ensinar, que na época que ele começou, não era uma máquina uma máquina pequenininha, como se fosse uma máquina de escrever, e o aluno ficava na frente, estudando, e toda vez que ele fizesse uma coisa certa, ele recebia um feedback positivo. Tá? Então, ele tem um exercício, ele acertou, ele recebia um ok, um positivo da própria máquina, como animação. Então, isso a gente tira também para o nosso contexto hoje. A gente pode trabalhar com exercício, com games, alguma coisa assim, introduzindo, olha, um parabéns, uma carinha feliz, que isso já muda todo o papel do aluno. A gente pegou uma ideia dele, que é lá da máquina de ensinar, a gente traz no nosso cotidiano.
Professora, Ensinar como é que é. Oi, pode falar. As professoras costumavam muito a fazer aquelas carinhas felizes no caderno, né? Bacana. Elogios, carimbinho, né? Tinha os carimbinhos que é uma estrelinha, um moranguinho alegre, triste, mais ou menos. Nossa, aquela fisionomia do carimbinho era tudo, né? Você queria mostrar para os colegas, para a mãe, quando vinha aquele ótimo parabéns, né? Isso mesmo. E aqui, gente, está aqui a máquina de ensinar, que parece uma caixa de madeira, né, que foi utilizada em 1954, foi utilizada na Universidade de Pittsburgh, e essa máquina, na época, ela foi uma tecnologia. Se a gente olhar lá para trás, nossa, isso aí era um computador que a gente tem hoje. E ali ele tinha os exercícios que ele tinha que fazer, e tinha, à medida que ele ia avançando, é como se fosse um game. Ele recebia uma premiação, um ok, uma figurinha, um positivo, como se fosse uma trilha, um caminho. Mas é um modo que ele estava utilizando para ele aprender material didático. Sozinho, ele ia construindo o conhecimento dele, e à medida que ele fosse construindo o conhecimento, ele ia ganhando um pontinho, um sinalzinho verde, uma carinha feliz, dentro desse equipamento da época, né? Hoje a gente tem muito mais recurso e a gente tem que utilizar esse recurso que nós temos. Bem, aí tem ideias básicas que a gente pode utilizar essa máquina aqui. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente pode utilizar as ideias básicas. Como assim? A verificação imediata, trabalhar com alunos, com a sequência, com requisitos, como se fosse uma máquina programada, mas trazendo para o nosso contexto, para a nossa tecnologia que nós temos hoje. E a gente tem 2 filmes aqui que eu sempre vou sugerir para vocês estarem assistindo. Esses daqui não está valendo nota, fica de curiosidade. Na próxima aula vai valer nota, que é bem mais difícil. E o dia dessa aula é Meu Tio da América, que ele estabelece uma relação de um biólogo, que é um comportamentalista, e os conflitos que ele vive em diferentes níveis sociais. E a Laranja Mecânica, ele é um líder de um bando de jovens delinquentes, ele é preso, ele sofre bastante pela sua conduta, e ele assim vai trazer uma discussão para vocês no controle do comportamento que o Estado tem sobre as pessoas. Fez coisa errada, vai ser punido. Fez coisa errada, vai ser punido. É bem o que mostra na Laranja Mecânica. Tá? Então, vamos passar para cá, e deixa eu ver, interromper. Sobre o material que a gente apresentou agora. Tudo bem, gente? É muito conteúdo, mas assim, de um lado é sim. Sim, professora. Eu acho que agora a gente sai daqui, a gente volta, ainda temos uns tempinhos, tem um vídeo sobre o Bandura, como ele faz com o Albert, um aluninho Albert. O que ele faz com o Albert? A gente vai ver o behaviorismo, a implicação na criança. Aí a gente para o intervalo e voltamos com comentários do vídeo e exercício que vocês vão fazer. Tá bom. Fechou? Então a gente sai daqui. Eu vou tentar baixar... Você vai disponibilizar o slide? Sim, e o vídeo também, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar. Pode falar, tem alguma pergunta? Professor, então, essa questão de posição e função, aqui vem demonstrando que o professor ele tem que ter um reforço negativo, ele tem que vir com aquela instrução para o aluno, dar um reforço positivo e tentar acarretar tudo aquela situação para o bem, no caso, né? Tentar instruir o aluno, educar e manter ele com aquele incentivo, no caso, da matéria. Olha só, o behaviorismo, para a gente finalizar, ele é o comportamento. E o comportamento de uma pessoa, a gente consegue modelar. Deixa eu ligar meu microfone. A gente consegue modelar o comportamento de uma pessoa. E dentro dessa modelação, foi o que ele trouxe de reforço positivo, reforço negativo, punição, extinção, fuga, esquiva. Olha, fuga é diferente de esquiva. Por quê? Na fuga, eu estou no ambiente e eu vou fugir. Na esquiva, não. Eu vou elaborar uma desculpa e vou sair fora.
Tá? Então, tudo isso é o nosso... A gente consegue responder, a gente consegue modificar uma resposta de aquilo que a gente pretende. Ok? Nossa, eu tenho uma criança... Ok. É minha filha. Ela quer conhecer a senhora. Linda! Ela... Linda! Bom dia, linda! Fala bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Tá todo mundo na lição aqui, professor, ó. Quem que tá aí? Ó. Ai, que linda! É a outra minha menina, Fátima, ó, na lição. Brenda, Olha, diga a filha da tomando café, Fernanda. que inveja! Brenda. Inveja boa! Então, gente, vamos para a segunda etapa. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, ok? Vou sair, vou Tá colocar bom, o Pro. vídeo. E Tá eu vou bom, tentar- professora. Agora, Obrigada. Pode falar agora. tudo certo essa parte teórica, a gente vê o vídeo, comenta e vamos ver os exercícios, que são vários. Eu Tá criei bom. 10 casos para vocês estarem identificando o que acontece com cada caso. Tá bom, professora. Então, vamos, eu vou sair e vou ver se eu Tá. conseguir gravar, ok? Vamos voltando para o Zap. Ok.